Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes, e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Venho neste precioso dia, 24 de novembro de 2024, domingo, precisamente às 9 horas e 17 minutos, compartilhar convosco a santa, fiel e gloriosa palavra do Senhor Deus, registrada no livro do profeta Jeremias, em seu capítulo 12, dos versos 1 ao 6, respectivamente, titulado A Queixa do Profeta Jeremias. Passo a leitura, então, do livro do profeta Jeremias, em seu capítulo 12, cujo título é A Queixa do Profeta Jeremias. Versículo 1. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos que procedem perfidamente? Plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, têm ti nos lábios, mais longe do coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Arranca-os como as ovelhas para o matadouro e destina-os para o dia da matança. Até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo por causa da maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Versículo 5. A resposta do Senhor Deus. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Amém. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Amém. O profeta Jeremias, nessa passagem do capítulo 12, ele estava muito angustiado. O profeta Jeremias foi um profeta que foi muito perseguido no seu ofício de profeta, entregando a palavra de Deus ao povo hebreu. Um povo difícil, que por muitas vezes cometiam muitos pecados e eram muito rebeldes contra a palavra enviada do Senhor Deus. E era o tratamento que eles davam aos profetas quando Deus enviava, não era um tratamento amoroso. Os profetas eram hostilizados, desprezados e por vezes sofriam maus tratos. Eles intentavam até mesmo contra a vida dos profetas, como a do profeta Jeremias, no intuito de calar a boca do profeta, dos homens de Deus, que alertavam. Eles eram uma atalaia para o povo de Deus. Eram homens usados por Deus para exortar, repreender e anunciar o castigo do Senhor sobre o teu povo, todas as vezes que eles se rebelavam contra o Senhor, bem como para anunciar que eles iriam sofrer o castigo de serem levados como cativos a outros países, a outros povos, que estariam sob os jugos de outros reis, que eram duros, reis perversos, tal qual as perversidades que eles cometiam. E o profeta Jeremias, aqui nesse capítulo, ele vem trazer uma demanda para o Senhor Deus.
Senhor dos Exércitos, o Senhor que chamou ele, que escolheu ele desde o ventre da mãe. Senhor Deus, que fez com que ele descesse na casa dele, na casa do oleiro, e explicou para o profeta Jeremias como era feita a obra dele. E que ilustrou ali que o profeta, os homens de Deus, os servos do Senhor, que obedecem o vídeo do Senhor, que proclamam o Evangelho do Senhor, são considerados como vasos na mão do oleiro. Portanto, eles têm que receber a palavra do Senhor Deus e, tal como ela é, e derramar, profetizar essa palavra no coração dos homens para qual foi designada. Corações duros, rebeldes, corações que têm crepúsculo e espinho nas próprias almas. Homens duros, de dura cerviz, que não querem ouvir a palavra do Senhor, não querem se converter dos seus maus caminhos. Esse era o ministério do profeta Jeremias, esse era o seu ofício, falar a palavra de Deus aos homens, e esses homens, alguns perversos, homens ímpios, homens impiedosos, homens rebeldes. E o profeta Jeremias, no versículo 1, ele diz que justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. Ele já se chamou assim, é justo. Não é quando ele entra com Deus num pleito, um pleito de justiça, que ele tinha esse direito, porque ele estava apresentando essa demanda, essa petição, a queixa dele perante o Senhor Deus, justo juiz. Ele conhecia a justiça do Senhor, portanto ele se sentia seguro para chegar na presença de Deus e pleitear a causa dele. Deixar ali essa demanda, essa petição perante o justo juiz, que ele era justo. E um Deus, Senhor Deus que é justo, cuja base do trono deles são direito e justiça, ele não poderia consentir com os erros dos homens maus, dos homens ímpios, dos homens perversos nos seus caminhos. E Jeremias, ele revela ali perante o Senhor, neste pleito, o estado da alma dele, seus ressentimentos, que é normal, a sua indignação. E dessa forma ele estabeleceu ali um contraponto em relação à vida dele com os perversos e os ímpios. Por isso que ele diz, ele argumentou e pôs essa queixa fundamentado na justiça do Senhor Deus, na integridade e na retidão do Senhor Deus, em dar para cada um conforme os caminhos que cada um procede. O Senhor retribui a cada um. Jeremias conhecia Deus, que ele era justo, o Senhor Deus é justo, é o justo juiz. Por isso ele diz, justo és, ó Senhor, quando entro contigo no pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos. E ele indaga ao Senhor, por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos que procedem perfidamente? E ele vai expondo os motivos dele, nessas exposições de motivo, por que ele estava ressentido, a alma dele estava abatida, ele estava tão indignado assim. E ele vai falar com o próprio Senhor Deus, né? O justo juiz, ele alega para o Senhor Deus, argumenta que, Senhor, plantaste-os e eles deitaram raízes, crescem, dão fruto, tem-te nos lábios, mas longe do coração. Olha, quem tem Deus no lábio, professa a Deus, é quem crê em Deus. Ele estava reclamando, fazendo esse contraponto do próprio povo de Deus, o povo deles, os hebreus, Israel. Plantaste-os.
É a videira, eles foram plantados na videira. É a vinha do Senhor Deus que está se rebelando, que está maltratando o profeta. O profeta de Deus vai dar a palavra, eles rejeitam a palavra de Deus e distratam, menosprezam o homem de Deus que é do mesmo povo. Todavia, ele está nesse ofício como profeta. O profeta não tem honra na casa mesmo. Se ele profetizasse em outro país, ele teria crédito, seria aceito. Mas na própria casa, no seu próprio país, eles são desonrados. E o que acontece muitas vezes no meio do povo de Deus? Todos que levam a palavra do Senhor tal como ela é, que anunciam o Senhor Jesus, que falam a palavra como o Senhor ordenou que ela fosse mandada e enviada, conforme manda o Senhor Deus, a palavra pura, sem ser maquiada, a palavra da verdade, quando exorta a igreja, quando leva uma palavra de morte, de repreensão, exortação, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, os profetas do Senhor, são censurados, são menosprezados, são desprezados e são isolados muitas vezes. São menosprezados, são abandonados ali no canto. Não permite que eles tenham nem cargo. E alguns falam, questionam o espírito que está nesses profetas, nesses homens de Deus. Duvidam da palavra do Senhor. Duvidam que é o Senhor que está usando aquele vaso. Tudo é motivo para não aceitar a palavra do Senhor Deus. Hoje em dia não existe mais isso. Não existe mais curar, não existe mais profetizar. É o que eles pensam. Homens que agem piamente. Homens leivosos, vaidosos. Acham que nós estamos aqui para servir a Deus somente para receber as bênçãos dele, não para conhecer o Senhor Deus. O Senhor Deus dá bênção, o Senhor da palavra, o Verbo eterno. Eles não conhecem a Deus e impede que o povo conheça o Senhor Deus, que examine as Escrituras, que possa ter conhecimento do Senhor Deus, como os crentes de Bereia, que foi testificado nos Atos dos Apóstolos. Eles ouviam a palavra do nome de Deus, mas eles iam buscar a palavra, examinavam a palavra de Deus. E devemos examinar a palavra do Senhor Deus. Devemos ter intimidade com o Senhor Deus. A fé só é fortalecida ao ouvir a palavra do Senhor Deus. Temos fé, acrescenta mais a nossa fé a palavra do Senhor. Somos edificados na palavra do Senhor. Nossa fé é edificada, fortalecida, ouvindo a palavra do Senhor Deus. E o que nos impede de examinarmos as Escrituras, ler a Bíblia e meditar nela dia e noite? O salmista já fala, é aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite e não esperar receber a palavra de vez em quando, esporadicamente. Quem quer conhecer ao Senhor Deus, busca Ele e Ele revela a palavra dEle em todos os momentos. Na sua casa, sua primeira igreja, no quarto, na cozinha, enquanto você lava a roupa. Ele se revela, porque Ele é a palavra. Aqui fala, plantaste-o, eles deixaram raízes fortes. A igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus, cresce e dão fruto. Tente nos lábios, mas longe do coração. Alguns crescem e dão fruto, mas fruto temporão. Alguns são só fogo de palha. O joio cresce também no meio do trigo. E quando dão frutos, figo, doces, o Senhor prova desse fruto. E tem fruto, tem figos que não pode comer, não pode alimentar ninguém. O Senhor examina e Ele que aprova o fruto. O crente fiel, verdadeiro, o vaso de Deus, que tem a graça e a unção do Senhor, ele dá fruto de justiça e fruto de paz. Os frutos do Espírito Santo, que é a benignidade, mansidão,
Ele dá frutos bons, doces, de justiça, de paz, frutos de verdade. E Jeremias continua aqui, né? Reivindicando, indignado e apresentando os argumentos dele perante o justo juiz, Senhor Deus. E ele vai aqui nesse preto com o Senhor. Ele está nessa segurança expondo os motivos dele. Por que ele está indignado? Está pontos contra ponto. No versículo 3, ele chega para o Senhor. Olha o contraponto nessa comparação. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Olha, chama a responsabilidade, né? Som do meu coração, Senhor. Prova minha mente, os meus pensamentos, esquadrinha meu coração, esquadrinha os meus rins e meu coração. Vê se eu sou prevaricador, se eu sou mentiroso, se eu não sirvo a ti, se eu não ando na retidão, se eu não ando no caminho da beleza da justiça, se eu não temo a ti, se eu não obedeço os teus mandamentos, se eu não sigo os teus preceitos, se eu não reporto a palavra que tu mandaste tal como ela é, não mudo em nada, não põe um verbo, uma conjunção, não põe uma interrogação, uma exclamação, um ponto final, uma condição. Se vocês quiserem, vocês sirvam a Deus. Eu estou dando a profecia, mas Deus que é misericordioso, Ele pode voltar atrás, revogar. Eu vou lá interceder, eu sou profeta, eu vou interceder. Só tenho eu nessa igreja para interceder. Eu estou com vista somente para mim. Estou reivindicando a honra e agora para mim, que estou dando a profecia, que estou revelando a palavra. Quando a palavra é de Deus, é Ele que revela, Ele que usa o vaso. Ele que põe a graça e o óleo dele dentro do vaso, ele que põe a palavra na boca do vaso de barro. A glória e a excelência estão dentro desse barro, vaso de barro. Somos vaso de barro. O Senhor é o nosso oleiro. Ele que nos capacitou, Ele que nos chamou, Ele que nos vocacionou, Ele que pôs o dom, Ele que pôs o talento. Ele é o Senhor da seara, Ele é o Senhor da obra, e essa obra gloriosa de salvação, Ele tem a palavra, Ele é a palavra, portanto nós devemos levar a palavra como ela é, ainda que seja para o ímpio, para o perverso, para esse que está plantado, deitando raízes, crescendo, dando fruto, que tem na boca dele o Senhor Deus. Ele diz, ele adora a Deus, canta os hinos, mas o coração deles está longe do Senhor Deus. É joio, são crentes temporão, ativistas religiosos. É só capa, colocam uma roupa, vão lá na igreja, congregam tudo junto, é aparência, é bonito estar no meio do povo de Deus, evangélico, é bonito, todo mundo fica olhando. Olha como se vestem, olha os trajes. É notável perante a sociedade. Povo decente, povo retordeiro, glórias a Deus. Mas o Senhor Deus conhece os corações. Ele sabe e Ele procura os adoradores que adoram Ele, espírito e verdade. Ele procura esses tais e Ele sonda. Pode ter 500 pessoas numa igreja física, mas o Senhor conhece entre esses 500, aquele que adora Ele, espírito e verdade, aquele que é a igreja do Senhor Jesus, aquele que subirá no arrebatamento, aquele que está em comunhão de fato com Ele, na presença dEle, que busca a face dEle. O Senhor conhece os dEle, o Senhor conhece as ovelhas dEle, Ele sabe, Ele sonda o coração. E o que usa de engano não ficará na casa dele. O que o Senhor deixou plantar, ele arranca no tempo dele. Deixa crescer joio e trigo. Naquele dia serão separados. O joio
foi feito para o fogo. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. Que humildade, não é? Som do meu coração, Senhor, prova. Olha, entre eu e esse ímpio, esses que me perseguem, eu estou tão indignado. O livro dos profetas, se não me engano, Malaquias, fala que naquele dia nós vamos ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença entre o perverso e o justo. Vamos ver essa diferença. Se nós veremos e sentiremos, imagine o ímpio e o perverso. Quando ele estiver diante do Senhor Deus, Senhor de toda a terra, Senhor Deus onipotente, perante o justo juiz, perante o Senhor dos exércitos. E ele pede para o Senhor, arranca-os como ovelhas para o matador e destina-os para o dia da matança. Aqui o profeta está indignado, ele está amargurado, não é? Ele está com as razões dele aqui, expondo as motivações, porque ele está assim indignado, ele já pede que Deus faça logo a justiça, está pedindo para o juiz, dá sua sentença, arranca eles como as ovelhas para o matador, ó, dá o veredito aqui, sentença de morte. Ele está pedindo isso. Ele não está pedindo a vingança privada, ele está pedindo isso para o justo juiz, Senhor Deus, que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Tudo que Deus planta, ele pode arrancar. Ele dá vida, ele tira a vida. Homens, seres humanos e animais. É assim. Destinos para o dia da matança. Só Deus pode dar destino à vida de uma pessoa e a maneira como ela vai morrer. E ele, conhecendo o Senhor Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, justo juiz, que ele tem o poder sobre tudo, ele pediu isso para o Senhor Deus. E ele chega e fala, expõe ainda todas as obras das pessoas perversas, dos homens ímpios. Vai aumentando o argumento dele, para ele se justificar por que ele está assim e pedindo para que Deus entre com providência, com o juízo dele sobre esses homens. Ele está muito indignado, ele fala, até quando estará de luto a terra e se secará a erva de todo o campo por causa da maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, por quanto dizem, ele não verá o nosso fim. Nessa indignação ele fala, eles têm mais o argumento dele, até quando será de luto a terra, se secará a erva de todo o campo, por causa da maldade dos que habitam nela. De fato, não é? Ontem, hoje e amanhã veremos isso, a terra de luto, não é? Secando a erva de todo o campo, por causa da maldade dos seres humanos, do homem. O homem destrói tudo, ele não conserva aquilo que Deus deu, ele não preserva a natureza, ele destrói. As obras dele são malignas, então ele quer destruir tudo. Ele não preserva o ambiente próprio que Deus deu para ele. Ele contamina a terra. Alguns homens fazem isso. Países fazem isso. Quantas terras assoladas pela insanidade, pela irresponsabilidade, porque tem homens nécios, ignorantes quanto à preservação do meio ambiente. O ecossistema está sendo destruído, o fogo já vem tomando, furacões, quantas assolações na terra por conta da irresponsabilidade, pela ignorância de chefes de estados, homens políticos que não querem preservar o meio ambiente, nem pensam nas próximas gerações, futuro dos filhos dele, dos netos, dos bisnetos. Está tudo queimando mesmo, não tem mais poucos verdes, não é? Nossa terra que tem
que pode preservar o bem natural que Deus deu, é uma terra abençoada. Se tem política de preservação do meio ambiente, a motivação é o dinheiro. Vamos preservar, vamos levantar essa bandeira para preservar essa terra, porque vamos receber verbas dos estrangeiros. Estou preservando. Motivação. Inglês B. Estrangeiro B. Essa é a motivação. Eu faço tudo porque eu vou receber quantas cifras? Quantas moedas verdes? Ah, sim, se eu for receber, então eu vou preservar. A motivação é essa. Ninguém que tem amor pela natureza, pela terra, pelo campo, pela erva, pelas plantações, pelos animais que estão perecendo, pela vida humana que mora nesses lugares. Fauna, flora. Os povos originários daquele lugar que estavam bem. E a terra foi invadida. Aquele povo foi violado, foi sacrificado. Quantas maldades até hoje com os povos indígenas. Tudo amor à terra, ao ouro que dá nessa terra. Para que querem ter o verde se a madeira me dá dinheiro e me dá lucro? É o homem nécio, ignorante, bruto, mau, é ímpio, destrói aquilo que o Senhor Deus criou, destrói a obra do Criador, a natureza. Não tem sabedoria para preservar, para manter as espécies. Não tem, não quer, não dá lucro. Se der lucro, eu preservo, eu mantenho. Eu coloco segurança ali para que ninguém polua aquela água natural com veneno, com mercúrio. Não deixo ela ser explorada por traficantes. Eu cuido daquilo que o Senhor me deu, porque é para a minha subsistência, é para que eu tenha ar, para que eu não morra buscando o ar, que é a pior morte, quando se não tem ar. E quem semeia isso vai colher isto. Um dia não terá oxigênio, não conseguirá, não dará tempo, ainda que pegue o seu jatinho, não chegará oxigênio até as suas narinas. E ele fala que eles alegam que ele não verá o nosso fim. Não, Deus vê, Deus está no controle, Deus observa tudo, Deus está no controle. Deus está no controle. O mundo só acabará no tempo determinado para o Senhor Deus. Essa terra terá um fim da forma que Deus determinou, estabeleceu e no tempo dele. E a palavra já anuncia muito. A igreja já anuncia, já decreta isso. Deus está vendo. A terra está de luto, sim. Que a morte foi decretada, porque o mundo jaz no maligno. Que Satanás usa teus vasos para pôr em luto a terra. Mas existe a igreja do Senhor Jesus, que vem orando, clamando, para que o Senhor tenha misericórdia da terra Brasil e dos demais países do mundo. Nada passa oculto perante os olhos do Senhor Deus, e eles prestarão conta. E essa queixa, essas indignações, esse estado de ânimo, de desânimo que o profeta Jeremias se encontra quando ele chegou aqui nesse preto com um justo juiz, esse sentimento, esse ressentimento, esse estado de indignação também abateu Davi. Davi ficou também indignado contra as obras dos ímpios. Eles fazem tudo, terem prosperar nas suas maldades, nos seus intentos, estarem plantados numa terra, estarem firmes. Alguns estão plantados, estão nos seus poderes, nas suas cadeiras, estão investidos de cargos de posse, podem fazer algo pelo semelhante, pelo povo, podem fazer algo
para preservar a natureza, a terra, mas não fazem. Eles estabelecem uma condição: se me pagar, eu faço. Esse coração que o Senhor Deus esquadrinha o rim, o coração dele, prova a mente dele, e um dia o Senhor vem no tempo determinado para o Senhor Deus, no ano que o Senhor determinou para punir esse ímpio, o Senhor o punirá, e não haverá revogação da sentença de morte para este ímpio. Davi, no Salmo 73, ele falava quanto à prosperidade dos ímpios, e isso fez com que ele duvidasse da justiça do justo juiz, da justiça de Deus, porque não era demonstrada sobre a vida desse ímpio, desse malfeitor, desse perverso, que age dia a dia perfidamente. O ímpio, o homem impiedoso. E ele queria que o Senhor demonstrasse também o fim desses homens, que mostrasse para ele quando que esses homens iriam ter o juízo, quando que eles iriam ser castigados. E no versículo 1, ele fala: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. No versículo 13, ele põe os argumentos dele, as queixas contra esses soberbos e os ímpios. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não apertos na sua morada, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espreme. E dizem: como sabe Deus? O há conhecimento no Altíssimo? É o soberbo, né? Ele nem quer ser a Deus, ele está fazendo as obras dele, né? Olhos inchados, né? Olhos inchados de corrupção. Eles idolatram a mãe fortuna, o pai poder, não é? São arrogantes, só falam de opressão. É os ímpios. O manto deles é de justiça, os adornos dele é violência e injustiça. São os ímpios em seus poderes. No versículo 12: eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas, estão sempre em segurança, e ganhando bem, estão sempre em segurança. Eles estão nos judiciários deles, nos congressos deles, cercados de segurança, escondidos nos mantos de justiça, manto preto, né? Escolta 24 horas para dar esses homens, ganhando gordos salários, sexta parte, estão lá, firmados nos tronos deles, poder executivo, judiciário, legislativo, estão lá, homens públicos. É aí que impera mais a malignidade, é quem tem o poder de fazer o bem, estão na mão deles e não fazem. Eles que têm o poder para preservar o meio ambiente, para preservar as vidas, para garantir o bem jurídico tutelado conforme a lei estabelece, e assim manda, não aplicam o direito devido, ganhando bem. Esses homens não têm aperto. Vale refeição, vale alimentação, auxílio moradia, eles têm tudo. Avião da Força Aérea para conduzir eles para lá e para cá. Estão sempre engordando. Estão gordos nos banquetes de coquetéis, palestras.
E o salário deles cada vez mais gordo. O povo trabalha para sustentar esses agentes públicos. Gordos. Gordos de orgulho, de jactância, de soberba. As imaginações deles superabundam. Como tem imaginações no coração deles? Imaginações para ganhar mais, mas não para fazer o bem. E não tem a dignidade de cumprir aquilo que juraram pela Constituição. Não é? Zelar para o bem de todos, justiça social. Mas quem é injusto conhece justiça e a social. Mas Deus conhece, o justo juiz conhece o coração deles, esquadrinha o coração deles, o rins dele e os pensamentos deles, sonda o coração deles. O ano da punição virá para essas vidas ímpias, para esses malfeitores. E ele continua, na verdade, no versículo 13, na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Cada vez que a gente ouve a notícia e vê como esses poderosos estão agindo no Estado democrático de direito, onde o princípio democrático de direito do povo é ignorado, desprezado e afligido todos os dias, e esses homens que detêm o poder roubam e saqueiam o povo humilde, cidadãos de bem, ignoram os direitos do povo, o princípio democrático, o povo ignoram toda a violência sofrida, toda a insegurança pública cometida. E essas pessoas estão no cargo de segurança pública. E nesse cargo deles é que o país todo está no estado lamentável de horror, de terror, de insegurança pública. Existe um Ministério da Justiça neste país. Existe um Ministério da Justiça. Existe um ministério, existe um cargo. Existem homens que ocupam esse cargo. Porém, é uma casa de homens injustos, pérfidos, moralmente, indignos de estarem ocupando um cargo de justiça. Nunca conheci a justiça e a retidão, porque o que tem que ser já nasce, caráter vem da índole, é do berço, e a moral e a retidão vem de Deus, Senhor Deus, que confere a verdadeira retidão no coração do homem, o homem que está diante de Deus, que está perante o justo juiz. Este obra de forma reta, este obra conforme a reta justiça, este obra equidade notória a todos os homens. E Davi continua: todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse também falaria assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Ele está tão indignado quanto o profeta Jeremias. A mesma queixa, mesmo lamento. As obras dos homens que agem perfidamente, dos homens perversos, dos ímpios, dos malfeitores, de homens injustos, réprobos, indignos perante a face do justo juiz. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Versículo 16. Davi estava perturbado. Tentar compreender por que não vem castigo para esses homens. Por que a mão de Deus não vem? Por
Porque o justo juiz não julga eles de imediato. Por que demora tanto a sentença do Senhor Deus sobre a vida desses homens? Por que não vem a sentença do alto, transitada e julgada no alto, sobre esses homens pérfidos, sobre esses ímpios, sobre esses malignos malfeitores? E ele chegou, versículo 17, até que entrei no santuário de Deus. Então, no santuário do Senhor, vou orar, como Jeremias fez, foi se queixar perante o justo juiz, foi revelar a causa dele, o que estava no coração dele, a demanda dele, apresentar a queixa dele perante o justo juiz. E assim que nós fazemos, apresentamos nossas demandas, nossos pleitos, nossas causas perante o justo juiz, que ele é justo, ele conhece o coração de cada um, de todas as partes envolvidas no processo, o coração de todos os juízes. O Senhor conhece, e a palavra dele diz em Provérbios capítulo 8, por mim governa todos os juízes da terra. Tem um tempo, hoje eles estão plantados nos seus poderes judiciários, estão deitando raízes, estão crescendo em orgulho, em autoridade, em abuso de autoridade, estão crescendo nas más obras, estão dando frutos de parcialidades, frutos de injustiças, frutos de prevaricação, estão dando frutos de sonegação do direito à vida, do direito de defesa. Tem dado esses frutos de mentiras, frutos de sentenças compradas, roubadas, fraudadas. E alguns dizem que adoram a Deus, dizem que são crentes, que invocam a Deus. À noite vão cultuar a Deus, colocam nos seus livros que eles temem a Deus, colocam versículos da Bíblia nos seus livros, nos prefácios, blasfemando contra o nome santo do Senhor Deus, que é justo. Tais homens são indignos de terem nos lábios o nome do Senhor Deus, Senhor dos exércitos, Deus santo, justo juiz. Eles não têm que ter o nome do Senhor Deus na boca, nem tampouco nos seus escritos. Deus é santo e é justo. E não há união, acordo entre luz e trevas. Quem diz que teme a Deus, escreve nos seus livros, nos seus prefácios, coloca o nome do Senhor Deus ali, tem que ser, portar como Deus requer, praticar a justiça em todos os tempos, praticar a justiça com os pobres, com os necessitados, e não negar o direito aos inocentes. É a imparcialidade, é a legalidade, é a impessoalidade, a moralidade que se requer é de homens que dizem que servem a Deus, que conhecem a Deus, mas negam o Senhor Deus, a sua qualidade, a sua essência, o seu atributo, a justiça, a retidão e a santidade do Senhor Deus, o justo juiz. E Davi fala, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Só orando, quando nós invocamos ao Senhor Deus, entramos no altar dele, que o Senhor nos revela como é o coração desses homens, como é a mente deles, o proceder deles para bem, às vezes, e muitas vezes mal. E o fim da carreira deles, o fim deles e de alguns, eternidade sem Deus, porque o Senhor manda a sentença dele, a pena dele, de banimento da presença dele. Aqui estão no trono, mas amanhã na eternidade estarão perante o trono do justo juiz,
frente ao trono branco do Senhor Deus, trono de paz, trono de santidade. Não tem suborno. Transitou julgado no céu. O exator do Senhor Deus, justo juiz, cobrará, executará essa sentença proferida pelo justo juiz, Senhor Deus, Senhor dos exércitos. Ele decreta nos céus: o homem não pode receber bem algum se de cima não for dado, e este bem para os justos, para os pobres necessitados. É Deus arrancar a raiz desse injusto juiz da terra. E aqui fala no 18: certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu lanças em destruição, como cai na desolação quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com o sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas os meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia estou contigo, tu me seguraste pela mão direita, e armeás com teu conselho, e depois me receberás em glória. Glórias a Deus. Davi, depois que Deus revelou para ele em todo o santuário do Senhor Deus, Deus revelou para ele o fim desses ímpios, desses homens malfeitores, perversos, que o profeta Jeremias estava indignado, e Davi também. E o Senhor mostrou que eles estão em lugares escorregadios. Realmente escorrega. Hoje você está no trono, amanhã não está. Hoje eu estou no cargo, amanhã não está. Eu posso não ser reeleita, né? Cargos eletivos, mandatário, passageiro, como conto ligeiro, escorregadio, né? Pode ser cargo vitalício, mas quando Deus tira a vida, deixou de ter vigor esse cargo. Deixa para a mulher receber a pensão dele, pensão boa, gorda. Deixa para os filhos, deixou aí. E por vezes, quando Deus quer acertar com aquela geração, mandar a justiça dele sobre aquela família por conta da obra daquele homem injusto, a esposa contrai um novo matrimônio. Toda a renda dele, tudo que ele ganhou, todo o líquido dele, né, recebido, oferido lá no seu lerite, sua folha de pagamento, ficará para o futuro marido dela. Esse é o despojo daqueles que agem perfidamente. O estranho tem acesso a isso, aos bens dele, e à esposa e aos filhos, a casa dele. O estranho usufruindo de tudo aquilo que ele disse que era dele. Não foi generoso, não foi bom, o estranho se apropria desse bem. Esse é o espólio passado para a mão do estranho, que pode lapidar todo o patrimônio dele, que era roubado às vezes. E tu lanças em destruição. Em um momento, no ano que Deus determinou a punição desse homem, Deus pode destruir ele, a vida dele, os bens dele. E fala como cai na desolação, a vergonha quando são julgados, quando respondem a processo pelas obras mal feitas deles. Estavam plantados, estavam deitados em raiz, cresciam, davam fruto, mas caíram na desolação, na ignomia, na vergonha, no pobre. As obras deles foram descobertas. Quase no momento, caíram em desolação. Ficam totalmente consumidos de terrores. Muitos que quando estão diante da morte, ficam consumidos de terrores. Medo do avião cair, medo de ameaça, medo quando chega um diagnóstico de uma doença letal, um câncer.
consumido de terrores. E agora? Não vou poder desfrutar de tudo aquilo desse meu cargo. O cargo não salva ninguém, mas as suas obras de injustiça vão te acompanhar na eternidade. Segue-se a morte. Morreu. Segue as suas obras que vão te acompanhar para o juízo final. Ele diz, quando eles acordarem, o Senhor desprezará a aparência deles. A morte é um sono. Quando eles acordarem em cima, estarão perante a face do Deus vivo, Deus que é santo, o justo juiz. O injusto juiz perante a face do justo juiz. Todo perverso, todo homem maligno, todo homem que procede perfidamente receberá do Senhor recompensa das suas obras perante a face do Senhor, perante o justo juiz. E a pior coisa é o desprezo do Senhor Deus, é a confirmação da pena transitada e julgada no alto, a pena de banimento da presença do Senhor. Se o Senhor despreza a face dele, o Senhor conduzirá ele para o Hades, lugar de tormento, pranto e ranger de dente. É o destino de todos aqueles que agem perfidamente, do homem maligno, que ainda que está dando frutos aqui, frutos de injustiça, frutos de violência, ainda que confesse que crê em Deus, mas o coração está longe de Deus, se aparta do Senhor quando procede perfidamente, receberá o desprezo do Senhor. E o Senhor fala que tem o ímpio de recitar os meus estatutos. O ímpio, o malfeitor, o pérfido não tem nem que recitar os preceitos bíblicos. A boca dele é imunda, porque só ordena a violência, só determina a ordem de violência e ordens de injustiça. Não é digno de citar um versículo da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é santa, é pura e ela é vida. Quem profere morte não pode falar um versículo que traz a vida. Que o Senhor tenha misericórdia desses homens pérfidos, malignos, para que a alma deles não seja entregue a Satanás. O Senhor da vida deles, que tem usado eles para agirem perfidamente, de forma ímpia e de forma injusta, negando, sonegando e roubando o direito dos pobres e necessitados do Senhor. E o Senhor Deus, ele vem aqui no capítulo 12, continuando. O Senhor Deus dá a resposta para Jeremias quando ele peticionou. Ele expôs a queixa dele, nas exposições de motivo dele, porque ele estava assim angustiado, estava assim indignado, ressentido, que ele orou para o Senhor Deus e pediu para que Deus provar que sentiu o coração dele. Mas tu, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas que sente o meu coração para contigo. No capítulo 3, no versículo 3, perdão. Aí veio a resposta do Senhor Deus para toda aquela demanda que Jeremias apresentou, para a queixa dele, que Jeremias apresentou perante o altar dele, perante a face dele em oração. Veio a réplica do Senhor Deus para o homem, para o ser humano, para o profeta, para o vaso. Veio a réplica do Senhor Deus, veio a réplica do oleiro, o Senhor da seara, o Senhor de toda a obra, o Senhor da gloriosa obra de salvação. Veio a réplica do justo juiz, do Senhor dos exércitos. A resposta de Deus foi, no versículo 5, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Resposta dura do Senhor, né? Está cansado? Você está cansado nessa prova, correndo com homens que vão a pé?
Realmente, não é? A gente se cansa com malfeitores, perversos, ímpios, que estão a pé conosco, né? Nossos vizinhos, com homens que andam ao nosso lado, serviço, faculdade, com homens que vão a pé. Estão na mesma condição nossa, na mesma condição social. Homens limitados como nós todos, mas tem uns que estão ali, estão correndo a pé. Não tem um carro, não tem um cavalo. Nós estamos cansados com pessoas assim, estamos com medo, temerário, estamos nos escondendo com esses, perante a face desses homens, estamos fatigados, não aguentamos mais as ameaças, as injúrias deles, né, as opressões que eles nos fazem, as palavras deles, as injustiças que eles cometem conosco. Estamos cansados com esses homens que, grande ou pequeno, perante Deus não são nada, e o homem de ordem elevada, o Senhor fala que é abominação para ele. Quanto mais o pequeno que oprime o pequeno, que oprime o pobre necessitado. Porque se você quer ver o caráter do homem, se ele tiver poder. Era pequeno, era pobre necessitado, e aí teve poder, está investido num cargo eletivo, ele esquece as suas origens, esquece do seu próximo, das suas raízes. Está plantado num suposto trono, ele começa a pisar no seu próprio semelhante, nos seus familiares, e vai desprezando os pequenos. Daquele lugar onde ele saiu. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Ora, o profeta Jeremias estava sendo provado. Se ele estava cansado, indignado, amargurado, ressentido, a alma dele estava oprimida nessa prova, que para Deus era pequena, ele deveria se preparar para provas maiores. Porque depois, mais para frente, depois que o Senhor pediu para ele descer na casa do oleiro, o profeta, quando ele viu a obra do Senhor ali na casa, o Senhor se revelou para ele o que é o vaso de Deus, o que é o homem de Deus na mão do oleiro, que o Senhor quebra e molda. E assim é a prova. O Senhor leva nós para determinados lugares, nos quebra ali na casa dele, molda, faz um vaso novo, de novo, e põe onde ele quer. E aonde o Senhor quer que nós fiquemos, para falar a palavra dele, anunciar a palavra dele, para sermos a atalaia, revelar a palavra dele, profetizar a palavra dele, como ele é, como ele quer, determinados lugares, passaremos por muitas provas. Estaremos na fornalha, seremos apedrejados, seremos açoitados pela língua, um dos inimigos mortais, a língua, as más notícias, as línguas venenosas, é um açoite. E a língua do ímpio corre para lá e para cá velozmente. São correios velozes que trazem o mal constantemente. Que provas os homens de Deus passam? Grandes provas. Essa lei que vai mudar, essa lei que vai fazer isso. Somos açoitados muitas vezes por línguas, por difamações, por injúrias. Línguas que escandalizam o nome do Deus vivo, santo. Línguas que blasfemam o nome do Senhor Deus. Línguas que dizem que está nos lábios daqueles que falam, que creem em Deus, intentam, cogitam planos contra a igreja do Senhor Jesus na terra, contra os homens de Deus, contra as mulheres de Deus. As obras do ímpio. E o profeta foi alertado, se ele se fatigar com essas obras desses ímpios, desses homens malfeitores, desses injustos juízes, desses homens,
como ele poderá competir com os que vão a cavalo? É quase impossível você correr com um homem, o nosso opressor, que está andando a cavalo. Está a cavalo. É difícil, não é? É desigual, não há paridade. É difícil, né? A gente quer reagir proporcional ao agravo, mas esses homens estão a cavalo. Mas quando nós chegamos até o Senhor Deus, entramos no santuário dele, na casa dele, nos queixamos perante ele, ele vê a nossa resistência, e o Senhor Deus que diz que o cavalo não, ele é vão na batalha e na guerra. E cremos um Deus que ele derruba o cavalo e o cavaleiro para que o povo dele passe seguro, ande seguro e passe para outra margem e chega num lugar em Porto Seguro, uma cidade fortificada de justiça e paz social. Deus derruba homem e cavalo, o cavalo e o cavaleiro. O cavalo é em vão na batalha. Uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor Deus. Assim diz o Senhor. E o Senhor continua: se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Olha, se o profeta, assim, está tudo em paz, ainda não tem a prova, não apertou o cerco ainda. Se ele não está se sentindo seguro, que fará ele na floresta do Jordão? Quem conhece o Jordão, Israel, que se ouve as enchentes do Jordão, que acontece lá. Se essas águas transpassam, como a pessoa estará refugiada? E mesmo nós, na terra Brasil, só em Deus para que nós possamos sentir paz aqui. Porque em nenhum lugar da terra do Brasil, nenhum estado, nenhuma cidade existe paz, existe segurança para os moradores, para os cidadãos, para os moradores, para o povo brasileiro, que temos sobre que existe uma lei, a Carta Magna, que declara que estamos no Estado democrático de direito. Não existe direito, não existe aplicador de direito que assegure que nós teremos paz na terra do Brasil. Hoje eu tenho paz, amanhã terei paz e sempre terei paz. Esse verbo ter e esse benefício, esse dinheiro, paz, utopia, ser julgado hoje na terra Brasil. Paz só em Deus, só o Senhor Deus garante. Até que Ele arranque os que estão plantados nos tronos, que deveriam garantir essa paz, aplicar o direito devido na garantia da tutela do bem jurídico, a vida, a liberdade e a segurança do povo brasileiro, até que o Senhor arranque do trono esses homens aleivosos, prevaricadores, que procedem perfidamente contra a executar a justiça social e conceder o direito devido a este povo tão sofrido, aos moradores da terra Brasil.
Mas tu, Senhor, me conhece, tu me vês e provas o que sente o meu coração para contigo. O Senhor vê. E exortou a Jeremias, conta que se ele se fatiga correndo com os que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? E o Senhor exortou nessa resposta também, dizendo: porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. O Senhor exortou que Jeremias deveria estar acostumado também, porque os irmãos dele de sangue, da casa do pai dele, eles agiam traiçoeiramente com o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi escolhido desde de ventre. Ele foi consagrado já no ventre da mãe dele, amado. Então, logo que ele iria ser perseguido dentro da própria casa dele, os irmãos é o sangue. O Senhor Jesus já falou: os inimigos do homem são da própria casa. Porque até os teus irmãos, a casa de teu pai, eles procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. É o preço, é o profeta do Senhor, é o vaso. Ele sofre tudo para fazer a obra de Deus. Perseguição entre o povo de Deus, perseguição entre os homens de Deus, sacerdotes, reis, no caso aqui de Jeremias, a família, o próprio sangue perseguindo, porque sob a vida do profeta Jeremias estava a glória do Senhor Deus. E ele é um vaso de barro nas mãos do oleiro. Agora o Senhor estava sobre a vida dele. E na boca dele estava a palavra reta do justo juiz. Toda vez que ele proferisse a palavra do Senhor, conforme a vontade do Senhor soberana, e profetizasse a palavra que não seria nunca de agrado para aqueles que estavam ouvindo, e sim palavra de exortação, de arrependimento dos pecados, ele não iria ser amado, ele não iria ser aceito, tanto pelo povo quanto pelos da sua própria casa. Era essa violência moral e psicológica familiar que ele já sofria. Ele estava correndo com homens que vão a pé, como ele. O povo dele e os seus irmãos da casa do pai dele, que agiam perfidamente contra ele. E o Senhor Deus falou: não te fies dele, ainda que te digam coisas boas. O Senhor fala para não confiar mesmo. Aquele que reclina na tua cabeça, não confia. Não confia, ainda que diga palavras doces, suaves. O Senhor exortou o profeta: não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Não confiar. Maldito o homem que confia no homem, faz dele o teu braço. Devemos confiar só em Deus, nem mesmo no nosso sangue, às vezes e por vezes. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. E mesmo em alguns homens e mulheres que estão conosco cultuando a Deus, estamos indo para a igreja, estão andando a pé conosco, estão indo para a igreja, está sentado conosco. Eles têm nos lábios deles o Senhor Deus, mas o coração está longe de Deus, porque estão agindo perfeitamente, estão nos traindo, escondem o sentimento deles em relação a nós. Não confiemos, entremos no altar do Senhor, como Davi fez, entramos no santuário de Deus, nos colocamos essa queixa, apresentamos essa demanda perante o Senhor Deus, em oração, e pedimos a Ele: revela, Senhor Deus, o que há no coração dessa pessoa. Prova o coração dele, sonda a mente dele, esquadrinha os pensamentos deles, esquadrinha o coração e os rins, prova, revela-nos, Senhor, o que esse irmão pensa a meu respeito, o que esse homem de Deus está meditando, agindo, por que ele está me tratando dessa forma.
o Senhor revela. O segredo do Senhor é para aqueles que os temem. Ele revela para os pequeninos dele. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Não confie. Confie somente em Deus. E o Senhor Jesus nos alertou quando ele instruiu seus discípulos por termo na missão dos 12 apóstolos, aqui no capítulo 10 de Mateus. O Senhor Jesus já instruía e exortava quanto a isso. No capítulo 10, o Senhor Jesus instruindo seus discípulos, no versículo 36, ele fala: a partir do versículo 34, perdão, o Senhor já exortando quanto que iremos ter muitas provas, os discípulos dele, os vasos do Senhor Deus, iria ter muita prova nessa terra. E não poderiam se fatigar correndo com homens que vão a pé, porque eles seriam incapacitados depois, se não fossem provados com esses homens correndo a pé, que vão a pé, correndo com eles não teriam capacidade para correr e competir com aqueles que vão a cavalo, fazendo a obra do Senhor Deus. O Senhor disse: não cuideis que vim trazer paz à terra. Versículo 34 do capítulo 10. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim, versículo 36, os inimigos do homem serão os seus familiares. Versículo 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão do justo. Glórias a Deus, glórias a Deus. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. E o profeta Jeremias, ele tomou a cruz dele, não é? Ele, como vaso do oleiro, ele seguiu a ordenança do Senhor Deus e profetizou só a palavra do Senhor Deus, conforme ela é, conforme Deus mandava, para que ele dissesse. Ele levou a cruz dele, ele suportou o jugo até o fim, até o tempo que Nabucodonosor sitiou e tomou a cidade. E aqui o Senhor Jesus fala: quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E ele perdeu a vida dele, a vida familiar dele, a vida social dele. Ele se negou a si mesmo. Se negou a si mesmo, sofreu todas as afrontas. E não se afatigou mais correndo com esses homens que não recebiam ele. Eles não recebiam, o povo de Deus não recebia ele, bem como os familiares dele, os irmãos dele, da casa do pai dele, não recebiam ele, não tratavam bem ele. Porque o Senhor já falou aqui: quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Eles não receberiam um profeta, porque o profeta portava a palavra do Senhor Deus. Então eles não vão receber mesmo. Não querem ouvir a voz de Deus, não querem ouvir o julgamento do Senhor, não querem ouvir a sentença do Senhor, não querem receber a palavra de exortação, de morte, de castigo que o Senhor mandou. Só querem receber as bênçãos, a palavra boa. Ninguém quer receber a exortação, a correção.
são tolos, são nécios, agem e procedem perfidamente. Na boca deles tem a palavra, tem o Senhor Deus. Falam que são levitas, que adoram a Deus, mas o coração está longe do Senhor. Esses não querem receber a palavra revelada, perfeita, pura, a palavra de Deus. Eles não querem receber a palavra, o verbo eterno, o Senhor Jesus, que diz: eu sou, o eu sou, a palavra viva, o eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles não querem receber aquilo que o Senhor mandou, o que o justo juiz mandou, o que o Senhor dos Exércitos mandou dizer. Eles não querem receber a palavra, eles não querem receber o próprio Deus. Eles não querem receber o Filho amado enviado, o Senhor Jesus, o Salvador de nossas almas. Eles estão em trevas, eles são joio, o fruto deles são podres. Eles estão com o coração endurecido, alguns a consciência cauterizada. Eles jamais receberiam um profeta na qualidade de profeta, nem tampouco um justo na qualidade de justo. Só quem é justo reconhece um homem justo e as suas obras de retidão, de conduta própria, um homem que tem moral. Só quem é justo, justificados em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não pode aceitar as obras de uma pessoa injusta. Só quem é justo, foi justificado pelo Senhor, tem o Espírito da justiça dentro de ti, pelo Espírito Santo do Senhor Deus, que é santo, que instrui em justiça e na retidão, e que pauta a sua vida nos caminhos da retidão, da reta justiça, dentro da moral dos bons costumes, e que serve a Deus, o Senhor, justo juiz. Este sim identifica a reta justiça e o homem justo, que executa a justiça social. O homem justo, porque Deus é justo. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Quem achar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achará. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. O Senhor justo juiz, Ele pleiteia as nossas causas. Levamos as nossas demandas para Ele, apresentamos as nossas demandas. Ele é justo. Ele é justo. Você receberá o seu galardão, a justiça do Senhor. O Senhor, justiça nossa. O justo juiz te concederá o galardão da justiça. Nesta qualidade de justo, você receberá o galardão de justo. O Senhor que te galardoa todo homem com os feitos bons, que obra a justiça. O Senhor que dará o galardão da justiça. Creia. Que o Senhor, Deus, vos abençoe e vos guarde. Paz seja convosco. Aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra, mas tenho um pedido, Senhor. Não me deixe só nesse processo. Eu não
suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim, quebra o meu eu, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou vaso, és oleiro, me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Eu vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim, quebra o meu eu, quebra-me, quebra-me. Sou um vaso, és oleiro, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro, me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso, és oleira, eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleira, me preencha por inteiro. Eternamente dependente de